Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender sobre as reações de eliminação. Este conteúdo está presente na apostila de vocês, nas páginas 41, 42 e 43. As reações de eliminação são processos, em geral, inversos ao que nós estudamos nas reações de adição. Então, nas reações de eliminação, nós vamos fazer a obtenção de alcenos e de alcinos. Então, notem que um dos produtos formará um alceno. Lembrem que todos os alcenos apresentam dupla ligação e os alcinos apresentam tripla ligação. Então, nós podemos dizer que é um processo inverso das reações de adição. Lembrem que nas reações de adição nós fazíamos a quebra da insaturação, ou seja, a quebra da dupla ou da tripla ligação. O caso mais comum de reações de eliminação são a desidratação dos álcoois. Existe a desidratação intramolecular e a intermolecular. Qual que é a diferença principal entre esses dois tipos de desidratação? A diferença principal está na temperatura em que essas reações ocorrem. De maneira igual, a desidratação tanto intramolecular quanto intermolecular é a eliminação de água, ou seja, a retirada de moléculas de água, e sempre vai ocorrer com um agente desidratante que geralmente é o ácido sulfúrico, certo? Então, na maioria das reações, nós vamos colocar aqui na setinha esse agente desidratante, que é o ácido sulfúrico, certo? Então, se no exercício disser que a desidratação é intramolecular, ela ocorre numa temperatura próxima de 170 graus. Então, geralmente nós colocamos aqui na setinha, ó, 170 graus, que indica que ela é uma desidratação intramolecular. Então, nós vamos fazer a retirada de uma molécula de água. Então, nós vamos retirar a hidroxila, ou seja, o OH, e um hidrogênio do carbono vizinho. Então, notem que tanto esse carbono quanto esse apresentam 3 hidrogênios no total. Aqui, ó, 2 com mais um, 3, e aqui eu também tenho 3. Então, tanto faz. Eu posso retirar um hidrogênio ou desse carbono ou desse. Eu vou fazer a retirada desse hidrogênio aqui. Então, notem que unindo H e OH eu terei uma molécula de água, que é H2O, ou seja, 2 hidrogênios e um oxigênio. E aqui onde eu fiz essa retirada da hidroxila e do hidrogênio, vai dar origem a uma dupla ligação. Então, eu vou repetir o restante da cadeia. Então, notem que aqui tem CH2, que eu representei aqui por CHH, mas eu posso colocar aqui CH2. Onde foi retirado o hidrogênio e a hidroxila, eu vou colocar aqui uma dupla ligação. E o restante da cadeia eu vou repetir. Então, ó, C simples CH3, CH3. Certo? Então, repete o restante da cadeia e aqui nós colocamos uma dupla ligação. Então, notem que os dois produtos formados foram o alceno e uma molécula de água. Por isso que é chamado de desidratação, porque é retirada de uma molécula de água. A desidratação, primeiramente aqui, ó, a desidratação intermolecular, só para vocês fazerem um comparativo. Vou deixar aqui para vocês fazerem esse comparativo. Antes da gente entrar na desidratação intermolecular, existe uma regra de reatividade. Então, os álcoois terciários são mais reativos do que os álcoois secundários, que são mais reativos do que os álcoois primários. Então, nesse exemplo anterior, notem que eu tinha um álcool terciário. Por quê? Notem que a hidroxila está ligado num carbono que tem 3 carbonos ligados nele. Então, eu digo que esse álcool é um álcool terciário porque a hidroxila, ou seja, o meu OH, está ligado em um carbono terciário, um carbono que tem 3 carbonos ligados nele. Então, se eu tiver a presença de carbonos terciários, de álcoois terciários, eles são mais reativos do que álcoois secundários, ou seja, onde a hidroxila está ligada num carbono secundário, que são mais reativos do que os álcoois primários, onde a hidroxila está ligada num carbono primário, ou seja, um carbono que tem apenas um carbono ligado nele. Então, essa reação que eu fiz aqui em cima, eu obedeci essa regra, que a gente chama de regra de Sites-F. Então, a segunda regra de Sites-F, nós vamos sempre eliminar a hidroxila, ou seja, o OH, e o hidrogênio do carbono vizinho ou da hidroxila.
Então, nesse caso, como tanto esse quanto esse carbono tinham a mesma quantidade de hidrogênios no total, né, nós retiramos a hidroxila e um hidrogênio desse carbono, mas nós poderíamos ter retirado desse. Então, a regra de Sykes-F diz que nós devemos retirar a hidroxila e o hidrogênio do carbono vizinho menos hidrogenado. Então, caso aqui não tivesse a mesma quantidade de hidrogênios, eu devo sempre retirar o hidrogênio do carbono menos hidrogenado, certo? As reações de desidratação intermolecular, então vejam, ó, a principal diferença está na temperatura. A intramolecular ocorre a 170 graus, a intermolecular ocorre numa temperatura um pouco mais baixa, por volta dos 140 graus. A intramolecular, eu necessito de apenas uma molécula de álcool para que ocorra essa desidratação. Já na intermolecular, eu preciso de 2 ou mais moléculas de álcool, tá? Então, notem que aqui eu tenho 2 moléculas de álcool, eu também tenho o agente desidratante, que é o ácido sulfúrico. O que eu vou fazer? Ó, eu vou retirar o OH de uma das moléculas do álcool e o hidrogênio da outra molécula. Então, vai ser retirada a molécula de H2O, ou seja, de água, né, ó, H2O. Então, nós retiramos o OH hidroxila de uma das moléculas e o hidrogênio da outra. E esse oxigênio vai servir de ligação entre as duas moléculas. Então, eu vou unir essa molécula com essa e a ligação entre elas vai ser nesse oxigênio. Então, ficaria lá, ó, CH3, CH2O, CH2, CH3. Então, eu uni essa cadeia aqui que eu retirei o OH nessa cadeia aqui. E notem que eu tive a formação de um éter. Então, nas reações intermoleculares, o produto formado, além da água, que é um dos produtos, nós teremos a formação de um éter e não de um alceno, como na reação intramolecular, né? Que aqui nós formamos um alceno, já nessa reação nós formamos um éter, certo? E por último, nós temos a desidrohalogenação em haletos. Então, a desidrohalogenação está presente lá na página 42 e para que essa reação ocorra, para que ocorra a reação de eliminação em haletos orgânicos, é necessária a presença de uma base concentrada forte, que notem que aqui eu usei o hidróxido de potássio, então sempre precisa ter uma base concentrada forte e como o hidróxido de potássio é considerado, nesse caso, que é a base forte, que vai estar concentrada, nós teremos a formação de produtos, só que notem que nesse caso, esse hidróxido de potássio vai participar dos produtos diferente do ácido sulfúrico nas reações de desidratação, que ele só serviu como agente desidratante, mas note que ele não apareceu aqui no produto, né? Nem na desidratação intermolecular e nem na intramolecular. Já nessa desidrohalogenação, o que vai acontecer? O K, que é o potássio, que ele está na família 1A, ele vai se ligar com o cloro, que está na família 7A, para formar um sal, que é o cloreto de potássio. Esse hidrogênio do carbono vizinho ao carbono que tem o halogênio, lembrem que os halogênios são os elementos da família 7A, cloro, bromo, iodo. Então, sempre nós vamos pegar aqui o elemento que está presente na base, que é o cátion da base, se ligará com o halogênio, né? Que nesse caso é o cloro, estão formando sal. O meu OH se ligará com o hidrogênio sempre do carbono vizinho, para formar o H2O, que é a retirada de uma molécula de água, que lembre que nas reações de desidratação sempre vai ser eliminada uma molécula de água. O que vai acontecer? Como eu eliminei aqui 2 átomos, aonde foi eliminado, eu preciso fazer o suprimento da ligação aqui, então vai formar uma dupla ligação. Então, aqui eu fiz 2 exemplos. No primeiro exemplo, eu tive a formação aqui de um alceno, do sal e de água. No segundo exemplo, observe aqui que eu tenho aqui o cloro,
que lembre que ele vai reagir com o cátion da base, formando o sal, que é o cloreto de potássio. Eu preciso fazer a eliminação de molécula de água, ou seja, essa hidroxila vai se ligar com o hidrogênio, né? Do carbono vizinho ao carbono que apresenta o halogênio. Então, esse carbono aqui, ó, ele tem no total 3 hidrogênios. E esse carbono aqui tem no total 2 hidrogênios. Então, segundo a regra de Sites-F, a gente sempre deve, como produto principal, retirar o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Então, o produto principal eu ia retirar ou esse hidrogênio. Esse hidrogênio que será retirado vai se ligar com o OH para formar a molécula de água. Então, um dos produtos seria o KCl, que é o cloreto de potássio. Outro produto será o H2O, que é a água. E o que vai acontecer? Aqui onde eu fiz a retirada, eu teria que ter a formação de uma dupla ligação, tá? Então, aqui teria que ter uma dupla ligação para suprir os átomos que foram retirados, os elementos que foram retirados dessa ligação, certo? Mas eu poderia ter retirado esse hidrogênio aqui, né? Então, eu poderia ter a opção de mais do que um produto nesse caso. Então, se eu retirasse esse hidrogênio aqui, então aqui eu ficaria com CH2, esse hidrogênio se ligaria com o OH, então eu teria duas possibilidades de formação de molécula de água, né? Se eu retirar esse hidrogênio, daí aqui eu teria que fazer uma dupla ligação. Então, lembrem que o K se liga com o cloro, o potássio se liga com o cloro para formar o sal, o OH se liga com o hidrogênio, de preferência com o do carbono vizinho menos hidrogenado. Mas se ele se ligar com um do carbono vizinho mais hidrogenado, a única coisa que muda no produto será a posição da dupla ligação, tá? Então, o produto preferencial será esse, né? Com o hidrogênio retirado do carbono menos hidrogenado. Mas é possível ter esse produto como se fosse um produto secundário, tá bem? Com base nesses exemplos que eu dei na aula de hoje, eu quero que vocês façam os exercícios das páginas 43 e 44. Se ficar qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um grande beijo e até nossa próxima aula.